Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, e o meu nome é Silvia e é um prazer tê-los aqui no canal. Sinta-se à vontade, sinta-se abençoado através dessa palavra. E hoje, 15 de março de 2024, estou aqui com você, dedicada e empenhada a ter esse momento de reflexão e conexão com Deus. 15 de março. Viver a fase em que estamos nos prepara para a que virá. Devocional 75 de 366. Leitura bíblica, Marcos capítulo 14. Palavra-chave, amadurecimento. E a palavra de hoje é: as estações da vida. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Anos atrás, eu tinha um bom emprego e um bom salário. Então, chegou o tempo em que Deus falou comigo sobre deixar esse emprego e assumir o ministério que Ele estava confiando em minhas mãos. Eu ouvi o Senhor dizer: esse tempo está encerrado. Em meu coração, eu sabia o que Deus estava falando, mas senti um misto de entusiasmo e medo. Eu queria ir adiante, porém tinha medo de errar. Desejava ver o que Deus iria fazer, mas tinha receio de dar um passo em direção ao desconhecido. Às vezes, Deus dá algo por encerrado, mas nós continuamos agarrados a isso. Então, finalmente obedeci e hoje desfruto de um ministério saudável que tem abençoado toda a nação e vários lugares do mundo. Lembre-se de que Deus muda as coisas como e quando Ele quer, a fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas e respeitar isso nos coloca em lugares maiores do que os nossos sonhos. Respeitar isso nos coloca em lugares maiores do que os nossos sonhos. Você pode estar vivendo hoje uma estação difícil ou agradável. Saiba, porém, que isto é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem seu valor, cada experiência tem o seu preço e sua recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, com abraços e rejeições. De tudo devemos tirar o proveito. A questão é que não podemos ser dirigidos pelas estações em si, mas sim pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar em cada uma delas. Amém, pessoal? Essa foi a palavra do dia 15. Tudo na vida serve de lição e amadurecimento. Nada acontece em vão que é para acontecer na nossa vida. Tudo tem um propósito. Nenhuma folha cai de uma árvore sem Deus permitir. Bom, vamos para a leitura da Bíblia do Marcos capítulo 14. E aproveita, você que está aí do outro lado, não deixe de se inscrever, compartilhar para o seu próximo essa devocional. Assim você contribui para o crescimento desse canal. Marcos capítulo 14. O plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição, para matá-lo, pois diziam: não, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse:
Deixam a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e, quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela o fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram, prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos prepararam a Páscoa, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostraram um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Versículo 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor, versículo 22. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: este é o meu sangue, e o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado, versículo 27. E Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsemane, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo?
Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. E, quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso, versículo 43. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levam-no como segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos seus que estavam ali, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprisse as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Jesus, seguido por um jovem coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lenço e fugiu nu. Jesus adiante do sinédrio, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes, e levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente, e levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Versículo 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. E ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando.
E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Amém, pessoal? Até o versículo 32 do capítulo 14 de Marcos. Bom, eu fico por aqui. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu aguardo você amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.